O Big Fish mandou uma pergunta. Fala, pessoal. Tô aqui assistindo vocês para tirar o foco de hoje à noite. São Paulo. Facincani, como seu estilo não é de ficar muito em cima do muro, Diga. responde essa aqui pra gente. Ih, lá vem. O Palmeiras tem Mundial? Essa pergunta é boa. Essa é ótima. Não vai rir, não, que eu tenho uma resposta boa. Ah, não. Então vai fazer título freestyle, então, pra dizer que tem Mundial, pô. Não, eu falo com muita categoria. Esse Mundial o Palmeiras não tem. Não tem. Pra mim, a Copa Rio de 51, ela foi um torneio extremamente importante pra época. Ela foi uma competição precursora de tudo que a gente conhece hoje em termos de campeonatos interclubes, e foi de fato, porque a CBD, junto com a chancela da FIFA, organizou uma competição aqui no Brasil para resgatar, naquele momento, a memória e o emocional do futebol brasileiro, que tinha tomado a lavada da Copa de 50, então tinha uma frustração, e estavam se experimentando para o futebol europeu um formato de uma competição interclubes. E se existia a ideia de fazer da Copa do Mundo também uma competição entre clubes mundialmente falando. E por isso que foi criada a Copa Rio de 51. E o Palmeiras venceu. Para a época, ela teve um caráter de uma competição mundial, mas sem uma chancela oficial de uma competição que de fato tivesse esse peso, né? Então, claro que para quem viveu em 1950 e todas as manchetes de jornais, Palmeiras campeão mundial, tal, etc. Aquilo teve um simbolismo muito grande. Mas o futebol ele evoluiu, cara. O futebol ele passou a ter as competições reconhecidas. Ele passou a ter formatos que, evidentemente, ganharam as verdadeiras chancelas de competições que têm esse nível. E o Palmeiras não conquistou. Mas nem por isso a Copa Rio de 51, ela deixa de ter o valor simbólico importante para a história daquele momento. Entendeu? Então eu não preciso chamar a Copa Rio de 51 de o Mundial do Palmeiras. Não. É a Copa Rio de 51. Ela vale pelo que aconteceu naquela época. A FIFA, através do secretário-geral na época, o Torino Barassi, ela pegou o formato da Copa Rio de 51 e levou para a UEFA para transformar a Taça das Feiras, que depois virou a Copa da UEFA, num modelo da Liga dos Campeões. Foi ali que começa, em 1955, a Liga dos Campeões, 4 anos depois. Aquilo ali também se tornou a base para a própria formatação da Libertadores aqui na América do Sul. Então ela teve um simbolismo de, naquele instante, mudar o pensamento do futebol mundial e a globalização dos clubes pelo mundo em suas respectivas competições, em que antes os campeonatos nacionais eles eram os mais importantes, o campeonato italiano, o Torino, de 49, que infelizmente sofre um acidente, que morre praticamente o time todo, que era tido como o grande time do mundo e tal. Então os campeonatos nacionais, eles tinham os pesos equivalentes em importância, mas não se tinha uma competição que unisse os campeonatos nacionais e o transformasse em campeonatos continentais. Então o peso da Copa Rio de 51, ela teve justamente para modificar o pensamento do futebol em termos de competição. Mas chamar de Mundial, cara, para a época ela teve aquele peso simbólico, maravilhoso, importante e que não precisa ser comparada com essa chancela, entendeu? É o que eu penso em relação a isso. Assim como os outros campeonatos brasileiros, o Roberto Gomes Pedrosa, a Taça Brasil, tudo bem, a CBF pegou o Nil, bacana, legal, mas Palmeiras não deixaria de ser 10 vezes campeão nacional porque ele só tinha ganho o brasileiro como nome de Roberto Gomes Pedrosa ou Taça Brasil. Tava lá, tá na história. Não precisa mexer na história. Não precisa querer, às vezes, valorizar um clube só pela chancela atual. Um clube, quando ele é centenário, ele se construiu justamente por aqueles títulos lá atrás que eles já tiveram seus devidos valores e merecem cada vez ser citado. O Palmeiras ganhou uma Copa Rio de 51, que para aquele momento foi importante. É o Mundial de agora? Não é. Tá buscando, difícil, praticamente impossível hoje pela condição. Bateu na trave 2 vezes? Bateu, jogo do Manchester, traumático, pior jogo da minha vida, aquilo ali nunca vou apagar da minha memória, não consigo ver os melhores momentos daquele dia como torcedor. Esse jogo do Chelsea também, extremamente sofrido, foi um parto pra ver esse jogo, a forma como se desenhou, aquela mão no fim, aquelas coisas, sabe? Palmeiras vai, empata o jogo e tal. Ficou pelo caminho, ficou. Vai ficar a brincadeira dos rivais? Vai ficar a brincadeira dos rivais. Mas o Palmeiras é menos importante ou menos... Ou menor, pra não falar menos grande, é duro, né? Também, você pega o português e... Não, mas o Palmeiras é menor porque não tem um Mundial em relação ao Flamengo, ao Grêmio, ao Inter, ao São Paulo com 3, que, puta, dispensa apresentação em termos de tamanho, ao Santos com 2, o Corinthians, entendeu? Então...
Não é. Mas ele tem 3 Libertadores, olha o que ele construiu recentemente. Então cada clube tem a sua grandeza, tem a sua particularidade e a brincadeira que vai virar. Como a do Palmeirense que vai continuar zoando o Flamengo por causa da final. O Flamengo vai ter 3, mas não ganhou da gente de novo. A revanche vai ficar lá. Vai zoar a musiquinha do Mundial. Aí o São Paulino vai zoar todo mundo que ele tem 3 mundiais e os outros estão atrás. Isso aí é o folclore, entendeu? Então assim, o Palmeiras não precisa tratar a Copa Rio de 51 como... Você quer tratar? Trate, cara. Cada um tem o seu pensamento, a sua particularidade. Eu não preciso tratar e nem por isso o Palmeiras vai ser inferior ou menor. Não precisa ficar forçando uma situação que ela já tem o devido valor e grandeza histórica. Para quem tá nesse momento e não conheceu ou talvez não queira se aprimorar historicamente para entender como é que funciona o futebol, não tem problema. Trate futebol como agora. O cara começou a curtir em 2015, beleza, vai zoar a partir de 2015 pra frente. Se você quiser conhecer a história e entender esse contexto histórico, vai lá. Não precisa misturar uma coisa com a outra. É o que eu falo, a grandeza se faz pelo passado, não só pelo presente. É isso. Cara, muito bonito que tu falou, cara. De verdade, admiro pra caralho, mas não tem mundial. Sim, não tem. Esse não tem.